pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcela, Soul Teacher, professora de alma. Para todos os educadores de plantão, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu segundo canal, eu tenho um canal de inglês, né? E agora estou trazendo aqui algumas questões metodológicas, alguns sistemas para você ajudar você, educador e treinador, a ensinar de maneira mais proativa, de maneira mais prática, sair um pouco da teoria e trazer novas abordagens. Hoje eu vou falar um pouco do Genius Hour. O que é o Genius Hour? É uma abordagem metodológica onde a gente vai até sentir que ela não tem tanta padronização e também não tem tanta organização. Ela parece até um pouco bagunçada, porque, na verdade, quem vai fazer a trilha de aprendizagem é o próprio aluno, né? Da onde surgiu o Genius Hour? O Genius Hour é uma abordagem metodológica que surgiu, na verdade, da ideia das grandes empresas inovadoras como a Google, como a Pixar, e eles têm o que de diferente no sistema deles lá. Tanto na Google quanto na Pixar, eles têm um projeto onde todas as pessoas que trabalham lá podem gastar 20% do seu tempo em projetos ou aprendendo coisas que não têm absolutamente nada a ver com os seus trabalhos. Então isso dá para as pessoas uma possibilidade de diversificação, porque a criatividade ela vem através dessa diversidade, de estudar coisas diferentes, né? E ela também estimula as pessoas a experimentarem outras coisas e de repente encontrarem talentos novos. Então o Genius Hour, pensando nisso, ele foi uma proposta que foi trazida para as escolas americanas. Tem algumas escolas também na Europa que já se utilizam do Genius Hour, e ele é sempre baseado em algum tipo de projeto que o aluno vai desenvolver que tenha a ver com os gostos dele. Então, tanto quanto como na Pixar e na Google, como eu trouxe de exemplo para vocês, o Genius Hour Project, ele é um projeto onde o aluno vai passar 20% da grade curricular dele prestando atenção nesse projeto e se engajando nesse projeto. Uma das características mais legais que eu acho sobre o Genius Hour é que ele é sempre um projeto colaborativo, então ele não vai acontecer sozinho. E como que ele nasce? Primeiro ele vai nascer no instinto do aluno em uma pergunta, né, que ele não encontra solução fácil. Se for uma pergunta ou um problema, um desafio, que ele pode simplesmente dar um Google e procurar e achar essa resposta facilmente, esse projeto não vai servir como base para o Genius Hour. Então tem que ser um projeto que ele realmente precise de mais pesquisa, ele precisa de engajamento de outras pessoas. Então ele é um projeto totalmente social, no sentido de a pessoa precisa se sociabilizar. E uma das coisas que ele também tem como premissa é o compartilhamento. Então, o aluno ele deve compartilhar isso de alguma forma, ou nas redes sociais, ou em alguma comunidade, ou ele vai criar um canal no YouTube. Então, eu vou dar alguns exemplos do que pode ser um projeto Genius Hour. É lógico que para você implementar isso, ou você precisa ter muita autonomia, né, de decisão dentro da grade curricular da sua escola, ou você vai precisar realmente conversar com o seu gestor. Vou te dar um exemplo de um projeto Genius Hour. Vamos imaginar que um aluno seu quer construir um robô. Ele não tem nada a ver com isso, ele não estuda robótica na escola, ou ele nem é um cara das ciências exatas, mas ele quer construir um robô que pega um copo d'água para o professor. Então, primeiro de tudo, ele vai partir do pressuposto que aquilo é uma paixão para ele. Então, como é uma paixão, ele vai ter uma motivação intrínseca muito maior do que se ele estivesse fazendo um projeto que não conversa tanto com ele, que não faz tanto sentido para ele, né? Então, o Genius Hour, ele tem essa capacidade de motivar o aluno a ser totalmente autônomo, a ser totalmente corresponsável pela trilha de aprendizagem dele. Então, esse aluno, ele vai buscar, primeiro de tudo, algumas informações de como fazer isso, fazendo pesquisas no Google ou pesquisando com pessoas de robótica que entendem desse assunto, talvez um aluno de uma outra série ou um aluno de um outro curso que possa ajudar. Então ele tem essa premissa de ser colaborativo e social. Então a primeira coisa que ele vai fazer é envolver outras pessoas que também têm isso como paixão nesse projeto. Então de repente um colega de sala, de repente um colega de uma outra sala vai ser envolvido também nesse projeto Genius Hour dele.
né? E ele também tem que ser compartilhável. Então ele pode, de repente, durante esse projeto, ir compartilhando a construção ou tudo que ele foi aprendendo num canal no YouTube, ou ele pode criar um site colaborativo onde as pessoas vão deixando, enfim, instruções para ele, ou onde ele vai contando passo a passo do que está acontecendo, como se fosse um blog ou um vlog mesmo de tudo aquilo que ele está fazendo. Então, o que eu gosto dos projetos de Genius Hour, eles se aproveitam da curiosidade do próprio aluno. Então, você não precisa ficar incitando, você não precisa ficar motivando o aluno. Aquilo é uma paixão, é algo que ele realmente quer fazer. Então, ele não vai se importar de passar 1, 2 horas, 3 horas ou às vezes um ano inteiro fazendo uma pesquisa para aquele projeto sair do papel. Aquela motivação é totalmente intrínseca. Então, além de tudo, ele vai ser muito mais divertido, muito mais leve, e existem estudos que comprovam que esses tipos de projeto colocados dentro da sua grade curricular, eles aumentam toda a performance e a produtividade do aluno, mesmo nas outras matérias que não tem a ver com o projeto do Genius Hour deles. Então, a minha proposta é que você proponha aí na sua escola projetos Genius Hours, ou que você possa desenvolver com os seus alunos. Pensa aí, de repente, eu pensei aqui numa aula de inglês, um aluno falar 20% dessa aula sobre coisas que interessam ele. De repente ele é um cara que gosta de música, trazer um violão, tocarmos uma música junto, ou de repente gravar músicas e colocar no YouTube, enfim. Mas lembra sempre de partir dessas premissas. Ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser social e colaborativo, e você vai servir muito mais como um facilitador e um orientador do que propriamente dito um professor. Você não está numa posição superior, você é simplesmente o parceiro que pode ajudar ele a encontrar algumas soluções. Lembrando que ele é um projeto que tem pouquíssima padronização e ele parece um pouco bagunçado, mas ele tem, enfim, um propósito, que é criar autorresponsabilidade, autonomia para esse aluno e, além de tudo, mantê-lo motivado. Eu espero que você tenha gostado de saber o que é o Genius Hour. Me conta aí quais foram os seus insights durante esse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E ó, te espero no próximo vídeo.